Oi, gente, mais um outro vídeo sobre o cangaço. É muita coisa que temos a falar sobre o cangaceirismo lampiônico, né? Estudar o Virgulino, os personagens aqui, né? É muita coisa, né? Esse daqui é uma foto, eu creio que seja exatamente do Virgulino, esse chapéu, essa indumentária aí, ele usava muito anéis nos dedos, essa coisa. Agora é o seguinte, gente, é, segundo os relatos, né, de pessoas que deram entrevista, antes, alguns dias antes, poucos dias, 2 ou 3 dias antes, que o Virgulino havia ido para Angicos. Todo mundo sabe que Angicos é um lugar, né, quem já foi lá, mas também quem já estudou sabe que é um lugar ermo, um lugar de difícil acesso, é uma caverna, a bem dizer, muitas pedras, pedregulhos, a vegetação muito de espinhos, claro, né, árida, e de muito espinho. Tem aquela, digamos assim, a grota, aquilo é mais uma maloca, né? Seria uma maloca, né? E o Virgulino dizem que estava ali, provavelmente, esperando para fazer uma reunião, cuja reunião ele havia chamado os grupos, né? Não era tão difícil de chamar, porque havia os coiteiros, havia também aquelas gente que iria passando o recado. Agora, muito, assim, realmente complicado, mas eles andavam a pé, raramente a cavalo, porque eles não podiam deixar rastro, né? Inclusive, questão de rastejador. Gente, veja quanto a história tem de, assim, essa questão, até rastejador havia, né? Para quê? Para saber por onde, vejamos, por onde os cangaceiros andavam. Não era difícil encontrar grupos de cangaceiros, porque eles tinham o grande grupo era dividido, subdividido, porque por conta da questão de chegar tudo de uma vez, quando eles iam fazer ia contra, atacar os lugares, né? Nem sempre, gente, era cidade não, porque eles eram mais da caatinga, mas eles procuravam mais as fazendas, pessoas que tinham algum dinheiro, né? A gente sabe que as pessoas guardavam dinheiro em casa, não era como hoje, que se guarda nos bancos. Então, ele sabia que aquela pessoa, quando era abastada, quando tinha condição, tinha dinheiro, tinha joias, tinha algumas pessoas, não eram todos também, não vamos generalizar, mas quando ele sabia que tinha alguém que tinha recursos, né? Uma condição boa, um grande fazendeiro com 1.000 cabeças de gado, 5.000 cabeças de gado, né? Então, eles iam ali, porque aquela pessoa tinha dinheiro, né? Os fazendeiros, né? Mas o Virgulino não ia lá porque ele queria tomar a fazenda, né? Ele queria tomar os bens das pessoas. O Virgulino nunca quis ter, digamos assim, propriedades, né, fazendas, gado, essa coisa. Não, algumas vezes dizem que ele juntou-se a alguns fazendeiros, no caso o Petro, eu falei, né, que ele emprestou dinheiro, mas ele emprestava dinheiro, mas ele cobrava, viu, gente? Ele cobrava mesmo, cobrava e cobrava com sangue, certo? Esse Petro mesmo, quando pegou o dinheiro e comprou 16 fazendas, o Virgulino se sentiu ludibriado, né? Aí ele foi lá e tocou fogo nas fazendas, né? Sim, mas voltemos. Antes daqueles grupos chegarem até Angicos, ninguém sabe o que o Virgulino iria dizer. Psicopata não conta, não via confidenciar, conversa, psicopata faz as coisas para ele. E se ele mandou chamar os grupos de Corisco, o grupo do Zé Sereno, o grupo de... o Luiz Pedro já estava com ele, porque ele não largava, né?
se ele, inclusive porque o Luiz Pedro não tinha mais mulher, nunca gostou de mulher, né? E quando pegou a tal da Neném do Ouro, mataram a Neném do Ouro, o Luiz Pedro não foi atrás de mulher. O caso dele era Virgulino, e Virgulino era o caso dele, certo? Vejamos, aí fala-se que o José, né, a Cila que falou, a Cila ex-cangaceira, a Másia do José Sereno, ela disse que antes, uns 3 dias, um sobrinho do Lampião, José, chamado José, foi e ia entrar no grupo. Gente, e que eles iam, o Lampião, né? Ele ia mandar fazer a roupa do José, porque quando se entrava nos grupos, gente, o Virgulino, ele cuidou assim de ter uma roupa assim, né? Ele idealizou para os grupos dele, né? Essas roupas, né? Que os cangaceiros se vestiam igualmente. Eu digo sempre, gente, isso é como se o Virgulino quisesse ser o capitão. E se houvesse farda, se fosse polícias, né? O Virgulino seria o capitão, então ele não podia vestir roupa de capitão, ele não podia usar as estrelas como os capitães, ele usava essas estrelas chamativas aqui, que as pessoas dizem que era as estrelas do rei Salomão. Isso aqui não tem nada a ver com a estrela do rei Salomão, isso aqui era uma roupa dele. Agora, isso daqui certamente era antes era um metal que não tinha valor. Depois ele começa a fazer com ouro, porque ele roubava, né? Aí ele usava, e certamente ele ia fazer essa roupa para o José, sobrinho dele, né? E foi quando as polícias foram cercar ali em Angico e o José sumiu. Ninguém sabe o destino desse José. Provavelmente, como ele foi ali para Angico, ele tomou o destino quando viu. Ninguém sabe se estava no tiroteio, se não estava. Ninguém falou também, não dava para saber tudo, porque foi uma coisa assim que ocorreu, que foi de supetão, né? As polícias de Alagoas, Sergipe, da Bahia, invadiram aquele local ali para matar os cangaceiros. Pronto, se finia, era para matar. E dizem que esse José sumiu até hoje, ninguém sabe o destino desse José, por onde foi. Certamente trocou de nome, né? A gente sabe que naquela época não era difícil trocar de nome. Por exemplo, a Dovinha, né? Ela trocou de nome. O Moreno também trocou de nome, né? E eles, ou então, viviam na clandestinidade. Isso daí, viver assim, aquela época não era difícil chegar e fugir como a Cila foi embora com o Zé Sereno para São Paulo, chegou lá, trocaram de nome, o nome dela era Hilda, aí ela depois chamou Cila, trabalhou até numa televisão, era costureira, né? Não, foi na televisão, gente, não era atriz, não, era costureira, né? E a Cila, o Zé Sereno, conseguiu um trabalho, e outros cangaceiros, que também, gente, o pessoal fala em anistia, nunca houve anistia. Anistia é uma graça que é concedida pelo presidente da República, todo mundo está sabendo aí que o presidente passado, né? Ele concedeu uma graça é o quê? Um perdão, né? Bom, enfim, o José, ele sumiu, ninguém sabe o final do José. Pode ter morrido depois com outro nome, pode ter vivido uma vida muito diferente, que a gente nem imagina, mas dizem que ele foi ainda iria entrar no grupo cangaceiro. Então, o Virgulino, quando essas pessoas, ele admitia esses cangaceiros, que geralmente esse José certamente ainda não era matador, iria ser, né? Aí certamente eles vestiam a roupa, porque a roupa era como se fosse uma farda para o Virgulino. E o Virgulino costurava, que ele já fazia roupas de couro, porque ele foi almocreve, conforme a gente sabe, ele fazia algumas roupas de couro, depois ele vai fazer a roupa do modelo que ele quer, porque ele gostava muito de se enfeitar. Depois que a cangaceira Dadá entrou para o grupo, mostrou uns bordados para ele gostava de bordado, gostava de renda, aí se enfeita, né? E isso daí vai ser uma espécie dele, o Virgulino querer fazer dos cangaceiros como se ele fosse
capitão mesmo, o tenente, o coronel, que ele tinha muita inveja e muita vontade de entrar nas polícias, conforme eu digo, ele não conseguia, porque era criminoso, era matador. Aí ele fazia essas roupas, se enfeitavam muito, né? Se enfeitavam muito, as roupas dele eram bem chamativas, assim, aqui eu encontrei um livro, né, que as estrelas, né? Que o Virgulino usava, por quê? Porque não podia usar estrelas como os coronéis, como os capitães, né, das polícias militares, militar, da polícia da aeronáutica, da marinha. Lembrem-se que os capitães de marinha, da marinha brasileira, os tenentes, coronéis, os marechais, eles usam os distintivos que são para graduação, ao passo que a pessoa vai galgando certas posições dentro das polícias militares. Então, usam as estrelas. E o Virgulino usava porque ele queria ser o capitão. Só que ele ganhou uma farda fajuta e ele não era capitão, mas ele dizia que era capitão. Então, gente, essa questão que ele era narcisista, ele era psicopata, tipo serial killer, e aqui eu tenho vários livros aqui atrás, né, certo? Vários livros que, onde tem, ali tem os crimes que o Virgulino, ele jamais respondeu a nenhum processo. Ele, ninguém conseguia pegar o Virgulino, ninguém conseguia pegar os grupos cangaceiros, até porque ele dividia, era uma forma também de esvaziar aquele grande grupo e fazer pequenos grupos para na hora que o Virgulino quisesse fazer algum ataque a algum lugar, então ele chamava, e a gente sabe que isso não é incomum, ainda hoje não é incomum. Agora, difícil eram as polícias daquela época, sem condições, né, andando a pé, porque até por onde o Virgulino andava, ninguém podia andar, mesmo a cavalo era difícil, e carro, gente, existia na década de 30, nem estrada eram poucas, carros muito poucos carros, os carros eram todos importados. Lembremos que a Revolução Industrial chegou tardiamente aqui no Brasil, então não existia aqueles carros, e existiam os carros, mas eram mais carros importados. Portanto, lembrei agora que o Pavinato ele vai lançar um livro da Jovem Pan. Aí ele diz que o Virgulino tinha uma frota de carro. Não, Pavinato, o Virgulino não podia ter frota de carro, porque não existia. Ainda hoje, a gente vê as estradas precárias aí, esburacadas, né? A gente vê que ainda as estradas de rodagem são poucas. Antigamente, os ônibus, talvez na época do Virgulino tivesse aquele ônibus que chamavam sopa, né? Não sei, mas talvez sim. Caminhões eram de carroceria pequena, inclusive o Rico Inglês já mostrou que era difícil. Em 1942 chegou um caminhão aqui com a carroceria um pouco maior, mas não existia, gente, as fábricas são Ford, era Mercedes-Benz, mas era tudo importado, aqui não tinha nem montadora. Lembremos, vamos trazendo a história para cá, lembremos que a Revolução Industrial aconteceu muito recentemente aqui no Brasil. Inclusive, se não me engano, não tenho certeza absoluta, mas questão de carros serem montados aqui no Brasil, praticamente as peças são todas importadas, eram todas importadas, não tinha nem como. Talvez com Juscelino Kubitschek, já na época de 60, que Brasília foi inaugurada como capital do Brasil, que antes era Rio de Janeiro, né? A capital Rio de Janeiro. Então, gente, a gente tem que entender que naquela época não havia muita coisa não, viu, gente? Não havia não. Para o Virgulino ter uma frota de carro. Eu quero chegar aí, Pavinato, como que Virgulino ia ter uma frota de carro? Como? Para andar onde? Para andar em quais estradas? Nem posto de gasolina não tinha. Gente, em Floresta, Nazaré, do Pico, não tem um posto de gasolina.
Gente, eu digo porque sei, não tem, mas vai ter. Então, você saindo de Floresta para Vila Bela Serra Talhada, dá 100 quilômetros de distância. Não tinha posto de gasolina, não tinha os carros, esses carros que estão rodando aí hoje. Até mesmo a aviação, agora que tem avião para ir para, saindo, talvez de Recife, não tenho certeza, de Caruaru para... Vila Bela, Serra Talhada, não tinha avião, gente. É agora que tem um avião pequeno fazendo esse percurso. Então, a gente tem que entender a estrutura da época passada, da década de 1920, 30. Era lá se aproximando mais do século passado, do final, começo do século XX para o século XXI, são 100 anos, né? Então, gente, Lampião viveu, se ele nasceu em 1897, ele estaria hoje com cento e tantos anos, né? 127 anos por aí, eu não fiz a conta agora não, tá difícil, né? Mas como 100 anos, de 1900 até 2021, já tem 121 anos, 123 que o Virgulino, se fosse vivo, 123, 125 anos, sei lá, por aí. Mas eu sei que eu quero falar na dificuldade que tinha de ter frota de carro, não tinha. Disse que o Virgulino tinha carro. Como assim, gente? Não existe isso. É muita viagem. É viajar na mente, na fantasia. Não pode, gente. Bom, mas então, o Virgulino teve uma infância de muito... Era uma criança e garoto, já brincava ali em Nazaré do Pico, nas pedreiras. Em Nazaré do Pico ele gostava de brincar com baleadeira, aquela semente de mamona branca, mamona assassina, né? Ele baleava os meninos, já era astuta o Virgulino, era difícil, né? Então, como é que se diz? Falando do José, o José, ninguém sabe se foi verdade, se foi embora, ninguém sabe. Eu sei que depois daquele 28 de julho de 1938, o cangaço praticamente sumiu. Bom, praticamente encerrou com aqueles mortos ali em Angicos. Portanto, o meu entendimento é que o Virgulino foi morto ali, porque ele não se adaptaria, não teria família, não constituiria uma família com filhos, na sociedade. Ele era antissocial, ele era psicopata serial killer, ele só fazia, não era amizade, ele se aproximava das pessoas com o intuito de fazer alguma coisa contra as pessoas, roubar, matar. Era isso que o Virgulino fazia. E então, depois eu vou falar sobre as proibições, isso é importante, viu, gente? Porque o Virgulino era aquela pessoa que as pessoas ele era religioso, jamais o psicopata seria religioso. Quem já viu um religioso matar, assassinar, Virgulino matou mais do que Hitler, se for o caso de comparar, porque ele mesmo matava esquartejando, furando os olhos, pipinando as pessoas. Então, gente, o Virgulino não era religioso não, viu? Meu entendimento é que um psicopata, se ele não sente amor, não sente afeto, ele não tem empatia, como que ele ia ser uma pessoa que ia dar dinheiro para os pobres? Gente, isso é conversa, viu? Mas vamos lá, ainda tem mais coisa para falar sobre o Virgulino, o Lampião, e não deixa de ir em Nazaré do Pico. Vai lá em Nazaré do Pico, porque lá tem a Vila de Nazaré do Pico, está preservada, tem o batalhão em Floresta, os soldados volantes, eles, digamos assim, ficaram naquele batalhão. Tinha muito problema, não tinha condição de pegar um Virgulino, não. Era difícil, e o Virgulino era muito astucioso, né? Psicopata é assim. Para você vencer um psicopata, não é fácil, não. Principalmente serial killer, porque ele mata. Se ele lhe pegar de coxa, ele lhe mata.
Mas, graças a Deus, felizmente, a doutora Ana Beatriz, que eu me baseei muito nos trabalhos dela, gosto muito, Ana Beatriz Barbosa da Silva, assista os vídeos dela, certo? Ela fala que os psicopatas, eles, né, têm um sistema límbico que não funciona e dificilmente você tem como, digamos assim, a personalidade não existe. Não é uma coisa reversível. A personalidade, eles nascem, os psicopatas, com um sistema límbico que não funciona. Então, o Virgulino jamais seria o pai dos pobres. Jamais, né?